Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 21 de março de 2021, voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar sobre as dificuldades que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, teve de enfrentar naquela época ao publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita. A 18 de abril de 1857, quando ele publicou, e se levantaram contra ele o materialismo e o ateísmo através das crenças religiosas, mais do que dos filósofos materialistas daquela época. E houve um movimento muito grande e alegando que o Livro dos Espíritos, inclusive, era um livro ofensivo à sociedade da França, especificamente à sociedade da capital, Paris. E houve até requerimentos naquela época ao Senado, às autoridades competentes, para impedir a publicação do Livro dos Espíritos, a venda do Livro dos Espíritos, e até de fechar também a sociedade, aos grupos espíritas daquela época, alegando que era a doutrina do Satanás, era a religião satânica, a religião do cão. Isso é o que alegavam naquela época. E Allan Kardec, apesar ou em que pese a assistência dos bons espíritos, não era? Dos verdadeiros autores do Espiritismo, porque o autor do Espiritismo não era Allan Kardec foi apenas o compilador, não é? O codificador do Espiritismo, mas era dos espíritos superiores sob a liderança do Espírito da Verdade, o próprio Jesus de Nazaré, aquele mesmo que há 2000 anos ele prometeu o Consolador como terceira revelação, que ficaria eternamente conosco, que sem nenhuma dúvida essa terceira revelação é o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. E de maneira que Allan Kardec, com essa pressão toda, e apesar em que pese a assistência dos espíritos superiores, ele também recebeu um pouco de desânimo, como nós vemos, não é? Devido a essa pressão muito forte das trevas. Ele recebia pressão dos espíritos desencarnados, inimigo da nova doutrina, da nova ciência, entre as demais ciências que já existia, e, portanto, a ciência nova, porque surgia que ela é nova, o Espiritismo é novo. E de maneira que Allan Kardec, em que pesa a assistência dos espíritos superiores, mas ele recebeu um assédio muito grande dos inimigos invisíveis e dos inimigos materiais, que eram justamente as crenças religiosas daquela época. E de maneira que, consultando aqui o Livro dos Espíritos, este livro aqui, que é composto de 1019 questões, perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores, aborda questões que tocam em todos os ramos do conhecimento humano, porque o Espiritismo é global, ele veio para a humanidade, ele é global. E de maneiras que, consultando aqui, principalmente o Prolegômenos, que é a entrada para o Livro dos Espíritos, para a primeira pergunta de
Allan Kardec aos espíritos superiores, que é Deus. A primeira pergunta, e os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primeira ou primária de tudo, de todas as coisas. O Criador do universo, Deus. Então, antes dessa pergunta, temos os prolegômenos. E então, os espíritos, para reforçar Allan Kardec no prolegômeno, aqui nós vamos ler os 2 últimos parágrafos, que são os mais importantes, dos espíritos superiores, para fortalecer a fé de Allan Kardec. E então eles dizem assim: com a perseverança, Kardec, com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, Kardec, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Então, neste primeiro parágrafo, nós vemos aí a declaração dos espíritos superiores para a fortalecer a fé de Allan Kardec e segurá-lo ainda mais no objetivo da missão de Allan Kardec, frente ao Espiritismo. E os Espíritos dizem mais: lembra-te, Kardec, de que os bons Espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Que esses espíritos superiores se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho, Kardec, e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, nós vemos aqui no encerramento do Prolegômenos, não é? Que foi a mensagem dos espíritos superiores diretamente a Allan Kardec, mas, ao mesmo tempo, extensiva a todos os trabalhadores do bem, a todos os trabalhadores do espiritismo, os espíritas, porque são os espíritas os apóstolos do espiritismo, que têm a missão, a incumbência de divulgar o espiritismo para toda a humanidade. E incumbência essa sempre assessorada, inspirada e ajudada pelos espíritos superiores, aqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo espiritismo. Entre esses espíritos, aqui no Prolegômenos, assinaram João o Evangelista, quer dizer, o apóstolo de Jesus, como espírito, que também é um dos responsáveis pela doutrina espírita. Santo Agostinho, que foi um dos fundadores praticamente da religião católica, Santo Agostinho. São Vicente de Paulo, são, logo de começo, esse trio de virtudes e de sabedoria
voltamos, João Evangelista, o apóstolo de Jesus, João, autor do Evangelho, Santo Agostinho, outro espírito elevado, São Vicente de Paulo, na sabedoria e nas virtudes, São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris e, ao mesmo tempo, era o guia espiritual da França, que veio esse espírito especificamente para assistir Kardec, dar um amparo a Kardec. O Espírito de verdade, que era o próprio Jesus, o Cristo de Deus, que veio liderar o grupo de espíritos superiores. Sócrates, o grande Sócrates, Platão, Fénelon, outro grande filósofo francês, Franklin, Emmanuel Swedenborg, entre outros espíritos que formaram uma verdadeira pleiade de espíritos superiores para assessorar Allan Kardec. Então, o objetivo do prolegômeno, que é da autoria dos espíritos superiores, explicando a missão do espiritismo e, ao mesmo tempo, a missão de Allan Kardec, que está no prolegômeno, merece ser consultada pelos espíritas interessados nos estudos do espiritismo e na divulgação do espiritismo, espalhando a doutrina para todo o planeta Terra, que o espiritismo é, como Jesus foi, um benfeitor da humanidade. E de maneira que nós encerramos mais uma vez essa nova edição do programa Encontro com o Espiritismo e convidando ao mesmo tempo todas as criaturas que têm interesse pelo Espiritismo a consultarem as 5 obras de Allan Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, para termos um conhecimento geral do Espiritismo. Muita paz para todos e retornaremos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e durmamos em paz na companhia dos bons espíritos.